No vídeo de hoje, vamos trazer uma análise do Casar Agro, QAGR11. Trata-se de um fundo destinado à logística do agronegócio. Vamos avaliar o seu portfólio, olhar seus principais indicadores e comparar com outros fundos de características semelhantes. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando do portfólio do fundo, que basicamente consiste em mais de 80 silos e armazém em 11 unidades, e também de um centro de distribuição. Geograficamente falando, o portfólio do fundo ele se distribui principalmente em áreas que têm forte demanda, de agronegócio, como Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Vamos trazer agora uma visão rápida, para você ter uma ideia aí do tipo de imóvel que a gente está falando. Em Açaí, locado para Bela Agrícola, a gente tem aí um conjunto de silos, Ah, uma área de 8 mil, quase 9 mil metros quadrados. Em Cambé, também uma estrutura aí na casa de são 14 mil metros quadrados e uma capacidade de 73 toneladas. Em Bela Vista do Paraíso, 61 mil toneladas. Em Sabáudia, uma estrutura de 40 mil toneladas. A gente tem em Campo Herê uma estrutura de 18 mil toneladas. Medianeira, 24 mil toneladas. Francisco Beltrão, 23 mil toneladas. Pato Branco, 24 mil toneladas. Em Jataí, uma estrutura de 60 mil toneladas, a gente percebe aqui o porte da estrutura, Em Nova Ponte, a gente tem 110 mil toneladas. Em Uberlândia, Minas Gerais, 130 mil toneladas. A gente tem até uma visão aérea ali, é uma estrutura bastante grande. Paranaguá, próximo ao porto, tem uma estrutura ali de 8 mil metros quadrados de área construída. Então, basicamente, esses são os principais imóveis aí do fundo, Dá para ter uma ideia, tamanho das estruturas, E um pouco aí da sua distribuição. Nesta tabela temos uma visão resumida, então, desses imóveis, a capacidade, somam aí 600 mil toneladas de capacidade de armazenamento. Agora, um detalhe importante é que os locatários são apenas dois, a Bela Agrícola e a BRF. Então, esse é um ponto de atenção do fundo, com um certo nível de concentração em termos de inquilinos. Todos eles estão reajustados pelo IPCA e contratos, aí temos contratos indo até 2040. Então, trazendo o resumo, o maior imóvel responde por 15% da receita, e a gente tem aí os contratos 100% atípico, e uma distribuição entre agroindústria e insumos agrícolas, e essa visão também do vencimento do contrato. E aproveitando, deixe nos comentários, você investe em alguma ação ou fundo voltado para o agronegócio? Pode ser um FIAGRO ou um fundo imobiliário como esse daqui, que tem o foco aí no agronegócio, ou até em ações de empresas voltadas para o agro. Deixe no comentário para a gente ter uma ideia e preparar aí uma avaliação para os próximos vídeos, conforme o interesse do pessoal. Portanto, trata-se de um fundo, o Casar Agro, um fundo de uma receita de 2,4 milhões de reais no último mês, E uma distribuição aí na casa de 2,100, praticamente em linha aí com o resultado. Esse histórico, percebemos aí que os proventos pagos são bastante estáveis, Então temos aí um resultado
estável e um pagamento de proventos estável para o cotista do fundo. Graficamente, a gente tem essa visão também, né? A oscilação do dividend yield se deve principalmente às variações de preço de cota do fundo, que chegou a um mínimo ali em que ele estava pagando na ordem de 13% de dividend yield, agora está em 11,6% aproximadamente. Nesta tabela temos um resumo da rentabilidade e da liquidez, mas na visão gráfica a gente percebe que a rentabilidade ela ficou abaixo, né? Ficou em 23%, abaixo do IFIX no período, e a liquidez já teve um momento de maior liquidez, mas agora o volume médio do fundo tem caído, né? Como podemos perceber no gráfico de baixo. Vamos agora comparar o Casar Agro com outros fundos semelhantes aí da Bolsa. São fundos voltados para o agronegócio ou até pela logística, composição mista de imóveis industriais e logísticos, né? Então, em termos de dividend yield, o Casar Agro está numa faixa intermediária, né? Ele bastante em linha, principalmente com o Betol, né? Que é o Betol 11, que é o fundo também com uma característica muito semelhante de infraestrutura, silos para o agronegócio. Sua relação preço-valor patrimonial está na casa de 0,86, está praticamente no meio aí dessa tabela, né? O crescimento de dividend yield foi de apenas 2%, a gente teve aí fundos mais voltados para a logística que tiveram um rendimento muito melhor, né? Voltados para a logística, mas não de agronegócio, né? A liquidez dele está relativamente baixa, é uma liquidez baixa comparada aí com os padrões aí de fundos. O número de cotistas também é no patamar mais baixo, ele está com 1,6% de caixa e tem um patrimônio relativamente mais baixo também. Pelo lado positivo, a gente observa que a taxa de administração dele é a mais baixa desse grupo. Histórico de investimentos, quem investiu há 1 ou 2 anos, né, a gente há 1 ano obteve 16% e há 2, 13%, né? Pegando aí uma queda de valor de cota, né? Ficando próximo aí até a inflação no período. Mas quem investiu há 1 ano conseguiu pegar um preço bom e ganhando bem mais aí do que a inflação no período. Neste gráfico temos a variação do valor da cota, né? Então a gente percebe aí que ela chegou num mínimo recentemente ali e depois começou uma retomada para subir. A relação preço-valor patrimonial, um desconto de 14%. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no Casar Agro. Do lado positivo, trata-se de um fundo com contratos atípicos e de duração mais longa, portanto, é um fundo que tem um certo nível de estabilidade. Tem proventos estáveis e com crescimento, até por conta disso, e a taxa de administração ela é mais baixa do que outros fundos imobiliários, né? Do lado negativo, a gente tem uma concentração em termos de inquilinos, então são somente 2 empresas, são empresas grandes, né, que têm um bom nível de resultados, mas são somente 2 inquilinos. Isso dá aumenta um pouco o risco desse tipo de fundo. O rendimento foi abaixo do IFIX em todo o seu histórico. Ele é um fundo que apresenta um menor nível de liquidez nesse momento e com um patamar de patrimônio líquido relativamente baixo. É importante essa observação, já que um fundo na ordem de 300 milhões de reais, né, ele tende a sofrer um pouco mais aí do que fundos de maior parte, que permite ter uma diversificação muito maior em termos de imóveis, inquilinos, esse tipo de coisa. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.